Vamos orar, irmãos. Pai eterno, te agradecemos, ó Pai, pelo momento de louvor, onde pudemos engrandecer e adorar o Teu santo nome, pelas Escrituras, ó Pai, te agradecemos. Pedimos por esse momento agora que o Senhor venha nos abrir o coração, venha escafrunchar nosso coração, ó Pai, esquadrinhar cada detalhe de quem somos através do escrutínio da Tua palavra, ó Pai. Por favor, ó Pai, que nós estejamos sendo checados, examinados pelas Sagradas Escrituras, e que não só, ó Pai, fique evidente quem somos, nossa pecaminosidade, mas também por ela, pela pregação da Tua palavra, sejamos conduzidos a Cristo Jesus, remédio para toda alma pecadora, ó Pai, quebrantada. Produz arrependimento, ó Pai, por favor, e transformação de vida pelo poder da Tua palavra. Guie, por favor, o pastor Josué, ó Pai, para que aquilo que ele proclame, ó Pai, também faça efeito no seu coração, bem como no de todos nós. Que ele seja fiel, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos e oramos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Meus queridos, nessa noite, com a graça do Senhor, nós falaremos sobre a história de uma família, uma das famílias mais extraordinárias das Sagradas Escrituras. O maior relato dessa família está registrado no capítulo 35 de Jeremias. Mas antes de nós tratarmos dessa inusitada família, nós falaremos um pouquinho do contexto histórico dessa profecia registrada aqui no capítulo 35 de Jeremias. Se vocês quiserem já abrir, a gente não vai ler agora, mas vocês já têm uma noção aí, pelo título do texto. Na minha Bíblia está falando a fidelidade dos recabitas. Então, com a graça do Senhor, falaremos sobre os recabitas. Só que antes disso eu queria tratar o seguinte: o capítulo 35 de Jeremias, ele parece ter sido inserido no livro de um modo anacrônico. Ele não segue a cronologia dos relatos, porque no caso Jeremias, acho que ele deu mais atenção ao assunto narrado do que ao fato, ao acontecimento histórico. Então o capítulo 35 ocorre 10 anos antes do capítulo 34. Mas ele vai mostrar o que para nós? Ele vai nos apresentar uma lição, porque no capítulo 34 nós temos um exemplo de desobediência e obstinação. Já no capítulo 35 nós temos o exemplo do que? Realmente, justamente o contrário, de obediência e submissão. Então, quando nós pegamos o capítulo 35, versículo 1, fala o seguinte: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo. Então, provavelmente o que aqui está relatado se dá no final do reinado de Joaquim, antes que ele tivesse se rebelado contra Nabucodonosor e fosse atacado pelos vassalos do rei da Babilônia, como está relatado em 2 Reis, capítulo 24, que nós vamos ver agora. Então o rei Joaquim, ele estava sob o senhorio babilônico, e ainda assim, o povo não havia se arrependido dos seus pecados, e ainda assim não tinham se voltado para o Senhor seu Deus. Então já estavam debaixo do senhorio babilônico, e ainda assim o povo não se arrependia. O povo, Deus foi ameaçando esse povo rebelde, esse povo incrédulo, por vários anos, e falando: vocês vão ser atacados, vocês vão ser tomados, vocês vão ser levados como escravos, cativos. Mas não adiantava. E é depois de uma grande variedade de métodos que Deus vai se utilizando para levá-los a essa consciência, essa conscientização de pecado, que o profeta é levado a quê? A apresentar diante deles o exemplo dos recabitas. Mas quem são os recabitas? Porque
Porque no versículo 2 Deus diz o seguinte: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Mas quem são esses recabitas? Os recabitas na realidade são uma família de estrangeiros. Como podemos ver em Crônicas, 1 Crônicas 2,55, os recabitas faziam parte da tribo dos queneus. Eu vou citar vários trechos, não vou abrir, irmãos, senão vai dar tempo, né? Porque são vários trechos só para deixar a gente ciente de quem são os recabitas. Então, 1 Crônicas 2,55 está falando que eles faziam parte do quê? Da tribo dos queneus. Quem são os queneus? Eram descendentes do sogro de Moisés, o midianita. Nós vamos ver isso em Juízes 1,16. E como parte de Israel, eles entraram juntamente com Israel na terra prometida. Foi uma família dos queneus que ficou conhecida por cooperar com Débora e Baraque. Não sei se vocês lembram da história de Débora e Baraque, quando eles estão perseguindo Sísera, e Sísera vai e se esconde numa tenda. A tenda de quem? De Jael, esposa de Éber, o queneu, certo? Ele vai e se esconde lá, e Jael promete o quê? Escondê-lo. Só que Jael, mais macho do que qualquer homem de nós, enquanto Sísera está dormindo, ela vai e enfia uma estaca na cabeça dele e crava ele no chão. Essa era a mulher da época. Essa era a mulher de um queneu, para você ter uma noção da situação. Então em Juízes 4, 11 e 17 nós vamos ver isso. Éber, o queneu, e sua esposa vai e crava Sísera no chão. Os queneus então são aqueles que foram separados dos amalequitas. Não sei se vocês lembram que quando eu falei de Saul, quando Deus ordena que Saul fosse matar os amalequitas, o que Saul faz? Ele chega diante dos amalequitas, ele percebe que tem queneus entre os amalequitas, ele fala: afastem-se, afastem-se vocês, porque vocês lá atrás, os seus antepassados mostraram piedade e misericórdia com Israel, quando Israel subiu do Egito. Já os amalequitas não, eles atacaram a gente pela traição. Então ele espera os queneus saírem para depois atacar os amalequitas. E por último, irmãos, nós vemos a história de Jonadab, também um queneu, homem famoso no seu tempo, por quê? Pela sua sabedoria e piedade. Então, para nós compreendermos um pouquinho a história de Jonadab, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? Voltar na história de quem? De Elias. Lembram quando Elias, o profeta Elias, desafia os 450 profetas de Baal? Lembram-se disso? E aí Jezabel, mulher de Acabe, tinha jurado matar Elias, porque ele desafiou os 450 e depois ele matou os 450 profetas de Baal. E aí Elias, jurado de morte por Jezabel, o que ele faz? Ele foge para o deserto e se esconde numa caverna. E lá naquela caverna ele começa a se queixar. Você vê no capítulo 18 de 1 Reis, um Elias poderoso. No capítulo 19 você vê um Elias depressivo, cabisbaixo. Ele está lá: Senhor, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elias disse. Mas o Senhor lhe responde o quê? Abram comigo 1 Reis 19, verso 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 15. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também concebeu em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Esse trecho é muito importante. Por quê? Porque aí Elias vai e atende a voz do Senhor, mas ele começa de trás para frente. O que ele faz? Ele unge primeiro quem? Eliseu. E é Eliseu que depois vai ungir Azael em 2 Reis 8, rei da Síria. Não sei se vocês lembram da história. E depois ele vai ungir quem? Ele vai mandar o moço dele, o discípulo dele, um discípulo de profeta, ungir a Jeú, no capítulo 9 de 2 Reis. Quando esse moço unge Jeú, Jeú já sai arrebentando tudo, já sai matando meio mundo já. Por quê? Ele vai com o objetivo de exterminar a casa de Acabe. A gente lembra que no finalzinho do livro de 1 Reis, Acabe morreu com aquela profecia do profeta. Qual é o nome do profeta lá? Micaías. Profeta Micaías. Então o que acontece? Ao ser ungido rei pelo discípulo de Eliseu, Jeú já começa na hora o extermínio da casa de Acabe. Ele vai, ele sai, ele mata quem primeiro? Jorão, rei de Israel, que era o filho de Acabe. Ele já mata Jorão. Acasias, que era rei de Judá, que estava lá visitando Jorão, morre também. Ele vai limpando todo mundo. Mas aí você começa a entender por que ele mata Acasias. Porque Acasias é filho de Atalia, que é filha de Acabe, que havia sido dada como esposa a Jeorão, filho de Josafá. Lembram? Quando eu falei sobre eu preguei o sermão sobre o jugo desigual? O jugo desigual de Josafá com Acabe. Então o que acontece? Acasias era descendente de Acabe, morre também. Ele mata também. Depois Jeú vai atrás da casa de Acabe e mata 70 homens da casa de Acabe. Mortandade absurda. Em seguida ele vai para a casa de Acasias e ele mata 42 parentes de Acabe. E mal sabia o povo que Acasias já estava morto. Então foi uma mortandade absurda. Agora em 2 Reis capítulo 10, abram comigo. Segundo livro de Reis capítulo 10, versículo 15. Depois que ele já tinha passado pela casa de Acasias e matado 42 parentes de Acasias, o que acontece? Versículo 15: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe. Ou seja, Jeú está saindo da casa de Acasias, tinha matado 42, está com espada suja de sangue ainda, está com seu carro, ele topa com Jonadab. E ele vira para Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab estendeu então a mão, deu-lhe a mão. Jeú fê-lo subir consigo ao carro e lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ou seja, Jonadab agora começou a assistir o serviço de Jeú. É esse o Jonadab, filho de quem? De Recabe. Por isso que são chamados os Recabitas, certo? Então Jonadab sobe no carro de Jeú e começa a assistir o que Jeú está fazendo. Daqui no versículo 18, Jeú vai e convoca todos os adoradores de Baal e disse o seguinte: se Acabe serviu pouco a Baal, eu porém servirei muito. Aí ele chama todos os profetas de Baal, os servidores de Baal, leva os caras para o templo, chega lá, era uma emboscada, ele mata todo mundo. E quem está com ele? Jonadab, filho de Recabe. Pega o versículo 23.
Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E aí ele pegou e eliminou. Então foram dias de muito sangue, e nesse momento está lá Jonadab participando. Quem era Jonadab? Era um homem piedoso, um homem sábio. Por incrível que pareça, quando nós lemos um pouco aqui atrás, que Deus está falando para Elias, no versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os homens, todos os juízes que não se dobraram a Baal. Nós já descobrimos quem é um desses homens. Jonadab é um deles. Jonadab, apesar de ser um estrangeiro, ele é um dos homens que não se curvaram a Baal. Pelo contrário, ele percebeu que Jeú estava fazendo uma reforma no Reino do Norte. Ele foi e participou com Jeú, foi e assistiu a obra de Jeú. Só que, quando a gente vai um pouquinho mais à frente, no versículo 32, nós vamos ver que, deixa eu ver se é aqui no 32 mesmo. Deixa eu ver. No versículo 29. Assim, 28. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Endã. Então o que aconteceu? Ele foi um homem que fez uma reforma no Reino do Norte, mas ele ainda era um idólatra. Lembram que eu comentei também uma vez, falando que quando o povo no deserto levantou o bezerro de ouro e disseram: eis os deuses que te tiraram da terra do Egito? Como o Senhor nosso Deus, a gente vai ver isso nos 10 mandamentos, no primeiro mandamento, que ele fala o quê? No segundo, não farás para ti imagem de escultura. Quem é o Senhor nosso Deus? É alguém que não pode ser representado fisicamente, e o homem necessita dessa representação física. Então quando os israelitas no deserto fizeram o bezerro de ouro e falaram: esses são os seus deuses que te tiraram da terra do Egito, eles estavam fazendo o quê? Uma representação física de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Era isso que Deus tinha mandado não fazer, porque isso levaria eles a uma idolatria, mas na mente deles, aquele era o Senhor. Então vocês percebem que Jeú está fazendo uma reforma em Israel com a cabeça idólatra. Ele está fazendo algo em nome do Senhor, com temor ao Senhor, com zelo pelo Senhor idólatra. É louco isso daí. Como nós podemos, como o pastor Gessé falou hoje no estudo de manhã sobre teologia, por quê? Porque nós podemos criar um Deus que não é o Deus da Bíblia na nossa cabeça e passamos a viver uma vida de cristianismo idólatra. Era assim que vivia Jeú. Ele não se apartou daqueles bezerros de ouro que Jeroboão tinha levantado, para que o povo não precisasse descer a Jerusalém quando o reino se dividiu na época de Roboão. Então o que acontece foi o seguinte: aqui nós temos um Jonadab vendo a situação e se regozijando pelo quê? Pela reforma, porque Acabe e Jezabel eram demônios, e Jeú foi exterminando todo mundo. Jeú matou a família de Acabe todinha, matou Jezabel, foi matando todo mundo. Então o que acontece é o seguinte: ele era um estrangeiro que morava entre o povo de Israel, um homem que presenciou o juízo sobre a casa de Acabe, um homem que ajudou a exterminar os adoradores de Baal, um dos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas ao ver o zelo de Jeú pelo Senhor, um zelo desprovido de temor, um zelo idólatra, o que ele faz? Ele mantém o seu estilo de vida. E qual é o estilo de vida de Jonadab? Um estilo de austeridade, de abstinência e um estilo de peregrinação. Ele não queria ficar preso em Israel. Se acontecesse alguma coisa, eu saio daqui.
Esses eram os recabitas, irmãos, descendentes de Jonadab, uma família de nômades, uma família de estrangeiros, conhecidas do Senhor nosso Deus, uma família que evidenciava o que? Integridade e fidelidade secular. Nós vamos ver no texto de Jeremias. Uma família temente ao Senhor e submissa a quem? A seu pai. Uma família que outrora vivia nos territórios do Reino do Norte, mas que, devido à invasão de Nabucodonosor, devido à invasão do rei da Assíria no Reino do Norte, eles fizeram o quê? Eles fugiram para os territórios do Reino do Sul, de Judá, e agora estavam onde? Em Jerusalém. Foi sobre essa família que o Senhor Deus ordenou a Jeremias, dizendo no versículo 2: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Irmãos, essa ordem divina foi impressionante para mostrar quem eram os recabitas. Foi essa ordem que evidenciou o quê? O caráter piedoso daquela família. Não haveria modo melhor do Senhor Deus apresentar aquela família ao profeta Jeremias, senão oferecendo o quê? Vinho a eles. E é por isso que nessa noite pretendo apresentar para vocês o quê? A família dos recabitas sobre 4 pontos. Quais? O teste, a obediência, o modelo e as promessas. E aí eu pretendo concluir a exposição apresentando esses 4 pontos característicos dos recabitas à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa foi a introdução. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra estamos, ó Pai. Aberta a Tua palavra no livro de Jeremias, meu Deus, para compreendermos um pouco mais de quem nós somos, pecadores miseráveis, devedores, muito devedores a Ti, ó Pai, de obediência, de reverência, de sujeição, de submissão. Te peço, ó Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, leva-nos, ó Deus, a contemplar as verdades do Teu Santo Evangelho, nos rendermos diante do Seu senhorio, da Sua soberana graça. Ajuda-nos, ó Pai, a contemplarmos as virtudes dessa família, meu Deus, dos recabitas, família que Tu preservaste, meu Deus, numa das épocas mais sombrias de Israel, ó Pai. Ajuda-nos a enxergar, meu Deus, que não são as circunstâncias que fazem o cristão, mas és Tu, ó Pai, que nos molda e nos amolda conforme nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos sal e luz no mundo de trevas, independentemente da sua degradação. Mas Tu nos preservas, ó Pai. A perseverança dos santos é uma obra que provém de Ti, e nós Te pedimos, Pai, preserve-nos nesse mundo mau, como Tu preservastes a família, meu Deus. A Ti louvamos e agradecemos por esse culto e por essa oportunidade que nos dás de sermos confrontados pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome Te peço, meu Deus. Amém. Então, amados, com a permissão do nosso Senhor, vamos ler o capítulo 35 de Jeremias, mas não vamos ler ele sequencialmente, nós vamos parando para ir comentando, tá? Eu queria pegar os primeiros 5 versículos. Olha só: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então Deus falou para Jeremias: você vai na casa dos recabitas, você vai chamá-los, convidá-los à casa do Senhor, e você vai levá-los a uma câmara, a um cômodo, e lá você vai oferecer o que a eles? Vinho. Versículo 3: então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes,
e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Então Jeremias chama esses homens para o templo, para a casa do Senhor, e oferece o que a eles? Vinho. Vinho, não em tambor, não vinho em garrafa, não, vinho já nos copos servidos, já em taças. Jeremias obedece a ordem do Senhor, que provavelmente, irmãos, sem saber o que iria acontecer, Jeremias vai e convida os recabitas. Creio eu que Jeremias não conhecesse essa história dos recabitas. Ele convida toda a família dos recabitas e os leva até o templo, e lá ele lhes oferece o que? Vinho em abundância. Mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Se nós lermos o versículo 6, olha só o que eles vão dizer: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Olha a fidelidade desses homens. Eles estão falando aqui, Jonadab, filho de Recabe, aquele que acompanhou Jeú na reforma do reino do norte. Esse homem ordenou a seus filhos: vocês jamais tomem vinho. E o que esses homens fizeram? Obedeceram. E disseram para Jeremias: nós não tomaremos. Se você convidou a gente aqui para só tomar vinho, sem chance. Dá não. Por quê? Porque nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Tamanha a fidelidade, tamanha a obediência desses homens. Mas por que o Senhor pôs os recabitas à prova? Quando a gente lê Tiago 1,13, falando o quê? Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. O Senhor Deus não tenta o homem com o objetivo de levá-lo a cair em pecado, transgredindo a sua própria lei. Mas o Senhor prova o ser humano com o propósito do quê? De evidenciar o que está oculto no coração do homem. Ele conduz o ser humano à prova, às provações, para quê? Para mostrar para esse quais as malignidades que estão dentro de seu ser. Então sempre que ele prova, é com um propósito definido: revelar o quê? O pecado no coração do ser humano. Em Deuteronômio 8:2, nós lemos: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para quê? Para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse é o objetivo do Senhor ao provar o seu povo. Ele também, em 2 Crônicas 32:31 diz: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então, sempre que Deus leva o seu povo à prova, é para mostrar o quê? O que está no seu coração, certo? Mas com os recabitas foi diferente. Deus não fez isso para mostrar o pecado, a malignidade que estava no coração daqueles homens, e para revelar isso a eles de modo que eles pudessem se arrepender. Não, foi o contrário. Com os recabitas, o Senhor os conduziu à prova para apresentar ao profeta Jeremias um exemplo vívido do que? De obediência, fundamentada no que? Submissão e sujeição secular. Irmãos, quando esses homens dizem: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Quando você fala assim, nosso pai, sabe quantos anos tinham passado, mais ou menos, desse momento de Jeremias até aquele momento que Jeú convida Jonadab para subir no seu carro? Aproximadamente 250 anos. Jonadab, há 250 anos atrás,
tinha ordenado aos seus filhos: vocês não vão tomar vinho jamais. E esses homens estão fazendo o quê? Obedecendo a voz de seu pai. Era pai do pai do pai do pai do pai do pai. Então olha só o que eles dizem, irmãos. Um exemplo de sujeição, um exemplo de submissão, um exemplo do que? De obediência, jamais visto nas Escrituras. Não tem um exemplo como esse. Esses homens, eles falaram para Jeremias: não, por quê? Porque nosso pai falou para a gente o que? Não bebereis vinho, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Vamos ler, versículo 6, leiam comigo aqui, vamos lá. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. 7, não edificareis desculpa, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Essa é a ordem de Jonadab, filho de Recabe, para os seus descendentes: vocês não vão tomar vinho, e vocês não vão morar em casa edificada, vocês vão morar em tendas. E versículo 8, olha que fantástico esse relato. Versículo 8: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação. Não temos vinha, não temos, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Irmãos, não tem nas Sagradas Escrituras exemplo de obediência tamanha como essa. A história dessa família é impressionante. A sujeição, a submissão de homens depois de 250 anos. Irmãos, 250 anos é muito tempo. 250 anos é muito tempo. E aí eles continuam. Vamos concluir o versículo 11. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, nós dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Eu vou explicar melhor esse trecho depois. Mas olha só o que estão dizendo: não beberemos vinho porque nosso pai nos ordenou. Quem ordenou? Jonadab, filho de Recabe. Amados, diante de tudo que Jonadab presenciou no Reino do Norte, ele compreendeu que, para não se contaminar com as prostituições de Israel, para não se contaminar com as idolatrias de Israel, ele deveria fazer o quê? Se abster dos prazeres do vinho e se manter afastados das grandes cidades. Ele entendeu isso daí. Ele falou: não compensa, não vale a pena. A situação que está Israel não vale a pena. Eu vou começar o quê? Mortificação. E eu vou começar o quê? Me afastar. Maldito o homem que o quê? Se assenta na roda dos escarnecedores. Essas foram as duas ordens que ele deu a seus filhos. Jonadab conhecia o quê? O coração humano. E a primeira ordem que ele dá qual é? Não tomem vinho. Por que tal ordem, irmãos? Ele sabia que o vinho é dado para quê? Para alegrar o coração do homem. Esse é o objetivo do vinho. Ele é uma bebida fermentada. O objetivo dele, o que é? É fazer com que você saia um pouco da realidade e se alegre. Porque a realidade é triste. A realidade é assustadora.
Então o que eu faço? Eu tomo vinho, eu desconecto um pouco da realidade, e aí eu fico um pouco alegre, eu tenho um pouco de prazer. Ele sabia que o Senhor não proibia o consumo de vinho, se feito de maneira sóbria e moderada. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem que diz não tome vinho. Pelo contrário, Paulo mesmo orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho como remédio. Contudo, ele também sabia que como homens, nós temos o quê? Tendências malignas de abusar do que nos é lícito, de modo a nos trazer o quê? Grandes prejuízos. Então muitas vezes nós nos utilizamos daquilo que é lícito de maneira o quê? Errada, e de maneira que vai nos trazer o quê? Grandes prejuízos. Sendo assim, se um homem está continuamente alegre na luz da face de Deus, ele jamais necessitará de meios transitórios que produzam alegria artificial e temporária. Concordam comigo? Você jamais vai precisar disso. Se você está na presença do Senhor, está se alegrando nele, com uma alegria sólida, uma alegria fundamentada na eternidade, na pessoa de quem é Deus, por que você precisaria de vinho? Em Salmo, no quarto Salmo, Salmo 4, versículo 6 diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O que o Senhor está dizendo aqui? Mais alegria há no meu coração em contemplar a luz do teu rosto, do que a alegria que eles têm, enchendo o estômago de comida e enchendo a cara de vinho. Essa é a realidade, irmãos. Isso que Jonadab percebeu. Por que eu vou deixar usar-me de um artifício que pode mais me prejudicar do que me beneficiar, já que eu tenho o benefício de estar à luz do rosto de Deus e alegrar-me nele? Por que hoje tantos crentes, tantos evangélicos começam a perguntar na internet: mas crente pode fazer academia? Crente pode beber? Mas o cristão pode... Por que isso? Por que você tentar ficar na linha tênue que divide cristianismo de mundanismo? Porque você não quer abrir mão daquela praga do mundo que te sacia. Esse é o problema da pessoa que fica perguntando: mas será que pode fazer isso? Será que não pode fazer aquilo? Será que... Porque ela está querendo o quê? Conciliar. Ela está querendo andar na linha permitida entre cristianismo e mundanismo. Larga essa praga, deixa de lado. É pecado o crente assistir futebol? Pelo amor de Deus, se você tivesse alegre, saciado na presença do Senhor teu Deus, você não precisaria de outros artifícios. Esse é o ponto. É isso que Jonadab vê, e ele faz o quê? Ele orienta os seus filhos a que não tomarem vinho. É por isso, irmãos, que como cabeça de sua família, ele renuncia por completo a algo que parece, algo que, apesar de lícito, poderia causar-lhe grande prejuízo, sem lhe oferecer o quê? Os benefícios reais e consistentes e duradouros. Em 1 Coríntios 6,12 nós lemos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando você tem necessidade de utilizar-se de alguma coisa, há uma necessidade, e aquilo pode te levar a um prejuízo, você tem que tomar cuidado e caminhar como? Na dependência do Senhor, para que aquilo não te domine. Agora, quando você tem algo que não é necessário a você, e você já se satisfaz em Deus, para que ter aquilo? Tira aquilo fora. Aquilo pode tornar-se uma pedra de tropeço. Então, se algo possui um potencial maior para desviar os nossos olhos de contemplar a face do Senhor nosso Deus, e de me levar a alegrar-me nele, por que eu vou ficar
flertando com o perigo. Por quê? Agora, se algo possui uma gama de benefícios restritos, pequenininhos, que podem facilmente ser superados, ao contemplarmos o Senhor Deus e a sua glória, por que eu vou investir nisso, desviando o meu olhar da verdadeira alegria que há em Cristo Jesus? Estão percebendo? Não é uma tentativa de andar no limiar do cristianismo e mundanismo. A questão é: isso convém? Não convém? Tira. É simples. Aquele que se alegra em Deus, para aquele que se alegra em Deus, para aquele que contempla a face do Senhor, os atrativos desse mundo vão perdendo sentido. Vão perdendo sentido. Se conforme você tem caminhado com o Senhor, os atrativos do mundo, aquilo que te fazem perder tempo, aquele tempo precioso, que é ordenado o quê? Remindo o tempo porque os dias são maus. Se essas pragas desse mundo estão desviando os seus olhos de Deus, joga fora. Para que ter? Para quê? Esse é o problema de hoje, de se falar o quê? Tudo nós podemos fazer para a glória de Deus. Podemos, mas tem coisas que você tem que fazer o quê para a glória de Deus? Livre-se delas. Livre-se. E isso não é legalismo. Não confunda uma coisa com a outra. Legalismo não é isso. Legalismo é você confiar nas suas práticas, nos seus desempenhos santos, como se isso te levaria de algum modo a conseguir de Deus o que? Um benefício, como a salvação. Isso é legalismo. É você achar que por meio da lei você pode conquistar o que? Salvação. Agora, santidade não é legalismo. O que está no seu coração? Esse é o ponto. Você está tentando caminhar numa vida de santidade para conseguir ser salvo? Você está sendo legalista e você está negando a cruz de Cristo. Agora, se você está andando de uma maneira santa, em obediência ao Senhor, com temor e reverência, com medo de desviar-se do caminho dele, porque você conhece o seu coração, livrando-se das coisas que estão na sua frente, dos pecados que tenazmente nos assediam, você está fazendo o quê? Você está andando em santidade. Esse é o ponto. Então, o primeiro mandamento que Jonadab dá a seus filhos é: não bebam vinho. Não beba vinho. Não busque alegria no mundo. Não busque alegria passageira. Ele está falando para os seus filhos. Não busque satisfação naquilo que desvanece, naquilo que some, naquilo que desaparece. É isso que ele está falando para os seus filhos. Não vinho pelo vinho. Não é a química do vinho que vai te mandar para o inferno. Não é isso. Busque alegria e satisfação em quem realmente pode te dar alegria e satisfação. Esse é o ponto que Jonadab está querendo ensinar para os seus filhos. E aí o segundo mandamento foi o que? Jonadab conhecia o coração humano. E no contexto deplorável que se encontrava o reino do norte, ele impõe uma condição à sua família, uma condição mortificadora, que excedia inclusive as leis, as condições do nazireado. Para você ter uma noção, o voto do nazireado exigia o quê? Que a pessoa não tomasse vinho, não cortasse o cabelo e não tocasse em coisas imundas. Só que aqui Jonadab falou assim: só vinho não é suficiente não. Vocês também não vão possuir casas, não vão possuir campos, não vão plantar, não vão fazer sementeira, não vão nada. Vocês são o que? Nômades. Vocês são o que? Peregrinos. Se você possui um campo, você vai colocar o seu coração lá. Se você possui uma casa, você vai colocar seu coração lá. Se você possuir terra, você vai colocar o seu coração lá. Se você possuir plantações, você vai colocar o seu coração lá. E ele disse o que? Eles não deveriam possuir campos e viver em casas edificadas. Eles não deveriam morar em casas. As tendas seriam o que? A habitação de seus filhos e de seus descendentes
para sempre. Essa foi a cabeça de Jonadab, filho de Recabe. Ele disse o que para os seus filhos? Tendas são habitações móveis. Isso vai ensinar vocês o que? Que a vida é transitória. E que vocês são o que nessa terra? Peregrinos. Vocês jamais poderão pensar em se estabelecer e fixar raízes em um lugar desse mundo. É isso que ele está dizendo para os seus filhos. Ele está dizendo: tendas são habitações inferiores. Isso vai ensinar vocês a serem o quê? Humildes. Para que ter uma monstruosidade de uma casa? Tendas são habitações desconfortáveis. Isso vai ensinar vocês a quê? A enfrentar as dificuldades do dia a dia e a não viver de modo satisfeito com os desejos dos seus corpos, com o desejo do comodismo. Assim vocês vão aprender o quê? A suportarem os reveses do tempo, chuva, sol, frio. Vocês serão homens o quê? Corajosos. É isso que ele está falando para os seus filhos. Tendas são habitações o quê? Inseguras. Isso lhes ensinará o quê? A dependerem, a vocês dependerem totalmente do Senhor. Esse é o ponto, é isso que Jonadab está ensinando para os seus filhos. 2 mandamentos suficientes para mostrar para esses homens o quê? Que eles dependem do Senhor Deus, que o prazer deles deve estar em quem? No Senhor Deus. Essas foram as leis que Jonadab criou para sua família, irmãos. Vivendo numa época, em um lugar totalmente corrompido pela libertinagem e idolatria de Efraim, do reino do norte, Jonadab ordenou que seus filhos vivessem o quê? Retirados das grandes cidades fortificadas. É por isso que no decorrer da Bíblia, da palavra do Senhor, você vai vendo nas histórias os queneus passando de um lugar para o outro. É por isso que Saul chega lá nos amalequitas e estão os queneus lá. Chega em Israel, tem queneu lá. Por quê? Porque eles eram nômades. Era uma tribo de homens nômades, um clã nômade. E Jonadab está falando o quê? Vocês vão perpetuar isso. Vocês vão manter essa tradição da nossa família. Essa tradição vinda lá de trás. Entendam, quando esses homens entraram na terra prometida com Israel, Josué dividiu a terra de Israel entre quem? Os filhos de Israel, 12 tribos, certo? E esses homens continuaram sem terra, eles continuaram vivendo uma vida nômade. Então é isso que Jonadab está vendo aquela situação, está falando assim: não mudem a tradição de nossos pais, mantenham-se firmados nisso. E para que não corresse o risco deles buscarem satisfação em prazeres ilícitos, ele os obriga a renunciar até mesmo de prazeres lícitos, porque nós somos hábeis de transformar prazeres lícitos em ilícitos. Então, dentro dessa visão, irmãos, eu queria o quê? Tratar 2 pontos. Tudo isso que Jonadab faz é para que seus filhos fossem o quê? Homens sóbrios, moderados, abstêmios, para que não fossem escravos dos prazeres, do conforto, da segurança, de modo que não perdessem de vista o quê? A sua verdadeira condição de peregrinos e forasteiros em terra estranha. Essa lição, irmãos, é para nós. Se nós tivéssemos bem firmada em nossas mentes a nossa verdadeira condição de peregrinos, viajantes, transeuntes, que seguem rumo a um país glorioso, como dizem Hebreus, nós jamais perderíamos tempo entregando-nos às concupiscências carnais. Esse é o ponto que Jonadab viu naquela época. Se nós tivéssemos essa visão de peregrinação, nós viveríamos acima dos nossos sentidos, dos nossos prazeres transitórios dessa vida, olhando tudo à nossa volta com o quê? Com desprezo. Tudo seria desprezível.
Dinheiro, o que Jesus fala? Não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque traça e ferrugem corroem. Ajuntem tesouros onde? No céu. Que visão é essa? Visão de peregrino. Visão de peregrino. Só que o problema nosso hoje é o quê? Nós não temos essa visão de peregrino. Eu quero tudo para mim. Eu quero conforto. Eu não aguento sofrer. Eu não aguento doença. Eu não aguento dor. Eu não aguento ansiedade. Me tira a paz. Como você está vivendo como peregrino ou como cidadão dessa terra? Ai, aconteceu alguma coisa com fulano, meu pai, meu irmão, meu Deus do céu. Calma, você é cidadão dessa terra ou você é cidadão do céu? Sabe quando o nosso humor muda, quando acontece alguma coisa em nossa família? Aconteceu alguma coisa com meu filho, aconteceu alguma coisa com minha filha, eu mudo. Vocês não podem falar com não, eu estou mal. Pô, pelo amor de Deus, nós somos peregrinos ou nós somos cidadãos dessa terra? Qual é a nossa situação? Nós confiamos em Deus ou confiamos em nós mesmos? Essa é a questão a que Jonadab está levando seus filhos a perceberem. Morem em tendas, por quê? Para que você não tenha a falsa segurança de que uma casa vai te proteger, de que uma cidade fortificada vai te proteger. Não tem essa falsa segurança, porque essa segurança é falsa. É falsa. Sabe quando você vê uma pessoa sofrendo e você fala assim: se eu não for lá, essa pessoa está perdida? Falso, meu irmão, falso. Essa pessoa tem que depender de quem? Do Senhor. Você, a mesma coisa. Estou sofrendo, se não vier alguém aqui falar comigo, eu estou perdido. Não, é falso. Você não depende de ninguém, você depende do Senhor. Você tem que confiar nele. Perdi o emprego, estou perdido. Falso, mentira. Quem te sustenta é o Senhor, não é seu emprego. Esse é o problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós estamos expostos a esse mundanismo, e esse mundanismo nos engole. Eu estou sentindo uma dor aqui. Será que eu vou morrer? Mas calma aí, você é desse mundo ou você é do mundo por vir? Esse é o grande problema, irmãos. Infelizmente, nós temos vivido uma vida como evangélicos que tenta unir cristianismo com mundanismo. E o que o Senhor diz? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. É disso que Jonadab está livrando seus filhos. Olha que interessante, irmãos. É disso que ele está livrando seus filhos. E olha que importante. 1 de Pedro, abram comigo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Primeira de Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse é o primeiro ponto. Por quê que Jonadab deu essas duas ordens para os seus filhos? Esse foi o primeiro ponto. Para quê? Para que eles tivessem segurança e confiança em Deus. Segundo ponto, por quê? Para que seus descendentes aprendessem a quê? A sujeitar-se a leis e a viver sob disciplina, para que tivessem o quê? Estivessem sempre preparados a viver em tempos de angústia e de calamidade no futuro. Ele estava fazendo desses homens
viris, homens varonis, homens corajosos, homens que não se deixavam levar por qualquer revés da vida, de modo que tivessem o quê? Bem mais preparados para enfrentar o sofrimento e as tribulações. Aqueles que vivem uma vida de renúncia e mortificação constante para esse mundo estão sempre mais bem preparados para encarar os reveses da vida e vencer os perigos das tentações provindas do quê? Dos laços da riqueza e dos prazeres carnais. Mas infelizmente não é isso que buscamos. Nós temos buscado o que, irmãos? Honras da vitória, mas sem lutar. A gente não quer lutar. A gente quer vitória, mas não quer luta. A gente quer o que? Glória, mas não queremos o que? O sofrimento para conquistá-la. É por isso, irmãos, é por isso que nós não percebemos que a vitória, toda vitória só pode ser alcançada por meio do que? De guerra, de combate, e que um homem só se torna herói depois do que? De ter renunciado o que? A própria vida. Abram Hebreus capítulo 11, versículo 32. Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, falando sobre os heróis da fé, fazendo um apanhado de toda a história de Israel, desde a criação praticamente, mostrando os homens que viveram pela fé. Você vai lendo esse capítulo, você vai se emocionando, você vai falando assim: nossa, como eu quero ser um desses. É fantástico. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 32 diz: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E você fala: que incrível! Só que aqui o resto a gente ignora, a gente não quer. Continuação do 35: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem o que? Superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do que? De escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, mas eles eram o quê? Homens dos quais o mundo não era digno. Andavam errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E o que nós estamos fazendo? Reclamando das nossas dores, reclamando dos nossos problemas, reclamando, tendo crises de ansiedade, síndromes do pânico, tendo depressão. É assim que nós estamos. É assim que nós estamos, totalmente vulneráveis. Por quê? Porque nós passamos a vida tentando o quê? Alimentar nosso eu, alimentar nosso ego. Passamos a vida toda tentando o quê? Passar a mão na nossa cabeça, afagar a nós mesmos. Nós nos tornamos o quê? Crentes inúteis, completamente inúteis. E foi essa a intenção de Jonadab, preparar os seus filhos para quê? Para as adversidades. Nos descendentes de Jonadab, irmãos, nós não vemos uma sujeição forçada, uma obediência oprimida. Eles não chegam para Jeremias e falam assim: Jeremias, infelizmente a gente queria tomar vinho com você agora, passar esse tempo de prazer e alegria junto, mas não posso não. Meu pai há 250 anos disse que eu não podia, e não dá certo não. Não é isso que você vê. Você vê o quê?
você vê homens convictos da sua posição, convictos da sua realidade. Você não vê homens frustrados, pelo contrário, você vê homens o quê? Cheios de convicção, convictos. A convicção que os movia à obediência não era uma obediência forçada, nem uma obediência supervisionada. Já viram nossos filhos? Quando nós mandamos eles fazerem alguma coisa e nós viramos as costas, o que eles fazem? Nos desobedecem. Agora olha só, esse homem morreu há 250 anos atrás. Não era uma obediência supervisionada, era uma obediência ao quê? Convicta. Eles eram convictos, e essa convicção foi passada de geração em geração. Você não passa somente uma informação. Se você passa uma informação, essa informação morre. Você tem que passar uma convicção. Se você passa uma convicção, sua convicção não morre. Eles eram homens íntegros no seu agir. Eles agiam com integridade. Eles não agiam assim, aqui na sua frente eu faço, por detrás eu me escondo, não faço. Não, aquilo movia a vida deles. Lá estavam aqueles homens sujeitos às ordens de quem? De seu tataravô, sem supervisão alguma, mas numa condição do quê? De sujeição e de submissão. O tempo, irmãos, não foi suficiente para destruir essa convicção. O tempo não foi suficiente para enredá-los para longe dos mandamentos de seu pai. E o tempo não foi suficiente para fazê-los desistir. Eles não desistiram. Aquela era uma obediência que resistiu ao tempo. Pai passando para filho. Aqueles eram homens fiéis. A fidelidade de um ancestral, a fidelidade deles, de todos eles, a um ancestral o quê? Comum. Todos eram fiéis a Jonadab e as ordens que como pai lhe havia dado. A fidelidade fazia parte inerente do caráter desses homens. Eles eram homens fiéis. Eles eram homens que estavam apegados a quê? A tradição de sua família, de seu clã. Irmãos, na nossa cultura esquerdista, nessa cultura podre, tradição é algo que você tem que jogar fora. Você tem sempre que inovar. Sempre que chegar, você tem que inovar. Sempre. Você chegou aqui, tem alguma coisa que é tradicional, vamos quebrar, vamos inovar. E isso está dentro de nós. Por que a gente não se sujeita? Porque você não abaixa a cabeça. Mas não tem pecado em tomar vinho. A questão não é essa. A questão é, você vai se sujeitar ou não? Só isso. Só isso. Mas Deus não diz que é pecado construir casa. A questão não é essa. Você vai se sujeitar ou não vai? Em muitos momentos da nossa vida, irmãos, nós somos levados a nos sujeitar, ainda que a ordem seja errada. Pensem nisso, porque nós temos uma cabeça de justiceiros, provinda dessa cultura de Che Guevara. Uma cabeça de justiceiros. Eu não posso me submeter se aquela vírgula estiver fora do lugar. Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? A nossa mente precisa passar por uma renovação, como está em Romanos 12. Muitas vezes o erro está lá, mas a ordem é: sujeite-se, submeta-se. Porque qualquer um desses homens, irmãos, são homens. Poderiam falar e comecei a questionar por que Jonadab fez isso. Há 250 anos atrás a realidade era outra. Mudou. A realidade era outra. Hoje nós estamos numa outra realidade. Não. Eles eram fiéis à tradição de sua família, à tradição do seu clã. Tradições que nasceram de uma ordem o quê? Paterna. Tradições compartilhadas por quase 3 séculos, mas que permaneciam o quê? Vivas na mente e no coração dos descendentes de Jonadab. Tradições, irmãos, fundamentadas no quê? No temor que Jonadab tinha para com o Senhor. Em Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam o quê? A sabedoria e o ensino. Contudo, nós lemos no versículo 2, Deus falando para Jeremias:
vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então você começa a ver o seguinte aqui: quando se fala a casa dos recabitas, está falando assim, dirija-se à família dos recabitas, certo? Quando ele chega lá, onde estão a família dos recabitas? Versículo 11, leiam comigo. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, nós dissemos, os recabitas estão falando, vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Onde estavam os recabitas, irmãos? Estavam estabelecidos em casas na cidade de Jerusalém. Mas o que houve? Rebeldia? Não. Do modo como eles falam, eles estão dizendo o seguinte: Nabucodonosor subiu. Lembrem-se que eles estão na época de quem? Do rei Jeoaquim. No momento em que o povo de Israel estava debaixo do domínio de Nabucodonosor, era muito mais sábio e prudente eles pegarem a família deles e levarem para dentro de Jerusalém, porque lá estariam sob o domínio de Nabucodonosor, porque fora eles seriam atacados facilmente e morreriam. Então o que eles fizeram? Agora, numa questão de emergência, vamos para Jerusalém. Mas olha como que eles falam, olha que interessante. Eles vêm falando, né? Olha lá, versículo 10, mas habitamos em tendas. Eles estão falando assim, habitávamos em tendas. Não, eles estão falando, nós habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, e aqui eles falam, contudo, nós estamos passando agora por uma situação complicada. Eles estão falando assim, nós estamos passando agora por uma situação emergencial. Como pais, nós devemos determinar leis severas, sim, de disciplina aos nossos filhos, mas que por vezes, irmãos, elas possam ser o quê? Possam admitir uma desobrigação. Por que eu estou falando isso? Nossas leis são humanas, nossas leis não são perfeitas, nossas leis como pais. A lei do Senhor é perfeita, diz Salmo 19, e ela não admite invalidação, ela não admite anulação. Mas as leis humanas, por mais bem intencionadas que elas sejam, muitas vezes elas devem admitir uma desobrigação. E foi o que aconteceu. Quando Nabucodonosor invadiu as terras de Judá, o que os recabitas fizeram? Se refugiaram em Jerusalém, contudo numa condição emergencial. Eles ali estavam para o quê? Para refugiarem-se do exército dos caldeus e dos sírios, mas ansiosos para retornar o quê? A vida que seu pai havia o quê? Determinado para eles. Esse era o anseio deles. Então a fidelidade desses homens era tamanha, que ainda que eles estivessem temporariamente desobrigados de cumprir um dos preceitos de seu pai, eles não abriram mão do outro. Eles não falaram assim, nós já estamos na cidade, já estamos vivendo em casas, fomos obrigados devido às circunstâncias. O que custa a gente abrir a boca e tomar vinho? Não. Fomos obrigados, mas o nosso desejo é o quê? Voltar. Porque nós não vivemos em casas, nós vivemos em tendas. Essa é a situação nossa muitas vezes. Muitas vezes nós nos utilizamos do quê? Do mundo. Para quê? Para nós mesmos? Não! É para Deus e sua glória, irmãos. Nós devemos nos utilizar do que está aqui, devemos, mas como se não estivéssemos nos utilizando. Esse é o ponto. E aqui, isso é ensinado para nós, uma fidelidade, que se possível for, eu volto a me submeter. Agora, nesse momento, eu não posso, eu sou impedido, mas eu quero voltar a me submeter. É isso que eles estão falando. Vamos ler o versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor?
Então o que Deus fez? Por que Deus fez isso? Deus fez para mostrar para o profeta Jeremias que o povo de Judá, apesar da invasão de Nabucodonosor, permaneciam o que? Rebeldes às suas leis. E ele está falando: vocês não vão aceitar a advertência que eu tenho dado a vocês, para vocês obedecerem as minhas palavras? 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às leis de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e aos vossos pais. Mas não inclinasses os ouvidos, nem obedecesses a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara. Mas este povo não me obedeceu. Por isso diz o Senhor Deus, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Essa é a questão. Deus faz isso para mostrar para Jeremias o que? Existe uma família que há 250 anos obedece seu pai, e vocês não me obedecem. Eles obedecem a ordem de um homem, e vocês não obedecem a ordem de seu Deus. Esse é o ponto, esse é o ponto máximo. É o terceiro ponto, o modelo. Aquela família tornou-se o que? Modelo de obediência, modelo de sujeição, modelo de submissão. A quê? A casa de Judá. Uma família de estrangeiros, uma família de nômades, uma família que vivia no reino do norte, o reino pior, que não teve um rei justo. Quando lá foi tomado pelos assírios, eles fugiram e vieram para Judá, e se tornaram o quê? Exemplo de obediência. Pois na época de Jonadab, filho de Recabe, lá ele não tinha dobrado os joelhos a Baal, e tinha ensinado seus filhos a não dobrarem os joelhos a Baal. E aqui, irmãos, nós entramos no quarto ponto. Olha o versículo 18, o que está escrito. Deus vira para Jeremias e diz: a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Irmãos, esse trecho, irmãos, ele é grandioso. Por quê? Efésios 6 diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais, aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nós vemos que diante de todo esse exemplo da vida de Jonadab, da família de Jonadab, família dos recabitas, Deus conclui dizendo que Jeremias leve a eles o que? A eles uma promessa. Dê uma promessa a eles. Qual a promessa? Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Nunca. Irmãos, é importantíssima essa passagem. Por quê? Porque você não vê na Bíblia, em nenhum lugar, uma promessa desse nível
a uma família que não fosse sacerdote, uma família sacerdotal ou a família de um rei. Você não vê. Eu tenho um exemplo aqui de Jeremias 33 que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no seu trono, no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjar e sacrifícios todos os dias. Essa promessa não era feita a mais ninguém, só a reis e sacerdotes, e tendo em vista quem? Cristo Jesus. Porque faltou cá entre nós. O reinado de Davi, a dinastia de Davi parou, acabou. Não tem rei hoje sentado no trono de Israel, mas ela aponta para quem? Para Cristo Jesus. Ele é o descendente da raiz de Davi. Ele é ele. Então jamais faltará rei que se assente sobre Israel. É porque nós temos hoje o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assentado no trono de Israel. Quem? O Senhor Jesus. Jamais faltará homem da tribo dos levitas que seja sacerdote. Por quê? Porque nós temos o sumo sacerdote da linhagem de quem? De Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, o Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote. Quem? Jesus Cristo. Jamais faltaria, e jamais faltou. Essas promessas se cumpriram. Agora, e como se cumpre a promessa de Jonadab, filho de Recabe? Quando ele fala nunca faltará, jamais faltará. Então nós temos aqui, irmãos, uma promessa dada a uma família que não era de reis, não era de sacerdotes, uma família qualquer. E aí nós vemos uma promessa dada apontando para quem? Para Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro recabita. Paremos para analisar, e aí nós concluímos. Ele é o verdadeiro recabita. Quando ele veio para esse mundo, em João 17 ele diz o quê? Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele era peregrino, ele veio aqui como um peregrino. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele viveu nesse mundo 33 anos, mas não era desse mundo. Ele passou por um teste, do mesmo modo que Deus fez com os recabitas. Jeremias dá vinho para eles. O Espírito Santo leva Jesus, como o pastor já se abriu o culto hoje, para o deserto. E lá no deserto ele é o quê? Tentado. Para quê? Com o objetivo de cair? Não. Com o objetivo de mostrar o pecado do coração de Jesus Cristo? Não, ele não tem pecado. Com o objetivo de mostrar o quê? Ele sim não tem pecado. Com o objetivo de fazer dele um exemplo, mas não simplesmente um exemplo a ser seguido. Como que um exemplo de um homem que não tem pecado pode ser seguido por pecadores? Não dá. Mas alguém que é referência, alguém que deve ser olhado e admirado. O Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado, mas não caiu em pecado, pois ele não tinha pecado. Agora, o que nós devemos ver? Olhar para ele e ver a integridade do seu coração, a integridade da sua perfeição. E a semelhança dos recabitas, o Senhor o conduziu à tentação. Para quê? Para que nós reconhecêssemos que ele é um exemplo vívido de obediência ao Pai, fundamentada no quê? Em submissão, sujeição completa a Deus. Ele é o Filho amado, em quem Deus tem todo o seu prazer. Segundo ponto, obediência. Em João 15:10 está falando: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O Senhor Jesus mantinha um espírito voluntário, submisso. Ele viveu aqui em completa obediência ao Pai. Sua fidelidade, sua lealdade foi total, foi completa a Deus. Em Hebreus 5, 8, 9 nós lemos: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, a obediência de Cristo é vinculada ao quê? A capacidade dele poder nos salvar. A obediência dos recabitas apontava simplesmente para o quê? Para um modelo. Esse é o modelo. Tanto que Deus ordena a Jeremias o quê? Vai lá, chama o povo de Israel e fala lá: como que pode, eu sendo Deus, ordenando a vocês me obedecerem e vocês não me obedecem? Agora um homem, Jonadab, filho de Recabe, 250 anos atrás, ordena seus filhos e estão obedecendo. Os recabitas eram simplesmente um modelo, o Senhor Jesus Cristo não. Ele é um modelo de obediência, mas um modelo de obediência que o levou aonde? Em Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Os recabitas abriram mão da alegria mundana, da alegria do vinho, da alegria que entorpece. Para quê? Para se agarrarem numa alegria maior, uma alegria durável. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele se agarrou no quê? Na cruz. Morreu em nosso lugar. A sua obediência foi fundamentada na renúncia, na abstinência, na sobriedade. A si mesmo se humilhou, está falando em Filipenses 2,8, tornando-se obediente, obediente até o quê? A morte, e morte de cruz. Então, irmãos, ele não veio aqui para gozar prazeres lícitos, ele veio aqui para deixar os prazeres lícitos de lado e viver uma vida de sujeição e dependência, para morrer no nosso lugar e nos salvar. Ele também não veio aqui nesse mundo, irmãos, para se estabelecer, lançando raízes e se instalar nessa terra. Não! Ele diz em João 8,36: o meu reino não é deste mundo, e se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Por que Jesus não teve propriedades? Não é à toa, irmãos. Porque Jesus não teve uma casa para morar? Não é à toa que o Senhor dos senhores, o Criador de tudo e de todos, veio a essa terra para quê? Para viver sem nada, e para nos ser o quê? Modelo. Modelo para quem? Para quem, uma vez regenerado pelo sangue de Cristo, saiba como viver nessa terra. O nosso reino não é desse mundo, irmãos. Em Lucas 9,58 ele diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós reclamamos, irmãos, do que nós temos, lamentamos o que não temos, e ele não teve absolutamente nada. Terceiro ponto, irmãos, o modelo. Ele se tornou o quê? Modelo para os quais para aqueles a quem ele salvou. Efésios 5,2 está dizendo: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós agora estamos sendo exortados a quê? A olhar para Cristo. É a Ele que nós devemos nos conformar. Em Romanos 8,29 está dizendo: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então esse é o verdadeiro recabita. Ele tinha uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida que não estava pegada aqui, uma vida que não estava buscando prazeres aqui, uma vida de entrega, uma vida que não queria se agarrar aqui, uma vida que não estava aqui para criar raízes. Não,
a vida do Senhor Jesus. Ele veio aqui com um propósito, e aqui ele viveu com esse propósito. O que? Passar por aqui, viver de maneira santa, viver de maneira piedosa e morrer por nós. E quarto e último ponto, as promessas. As promessas que Deus deu àquela família dos recabitas. Todavia, Isaías 53:10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá o que? A sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o penoso fruto, o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo Jesus, irmãos, é o verdadeiro recabita. Observemos, irmãos, a história dessa família. Analisemos a nossa realidade. No que nós estamos apegados? Estamos apegados a essa vida? Estamos apegados aos prazeres? Temos buscado conforto? Temos buscado segurança? Temos empenhado nossa vida em todas essas coisas que são lícitas, não são proibidas, mas que não convém, porque elas nos agarram, elas nos seguram, elas fazem com que os nossos olhos estejam nessa terra, elas não permitem que os nossos olhos sejam elevados aos céus. São lícitas, mas não convém. Elas estão nos segurando, estão nos agarrando, estão nos prendendo aqui. Então, amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abra os nossos olhos, ó Senhor, para que possamos elevar nossos olhos e contemplar a Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo, é a vida dele que deve ser vivida. Nós vimos de manhã, o nosso corpo não é nosso, ele nos comprou. A nossa vida não é nossa, ele é dele. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo, não somos de nós mesmos. A nossa vida deve ser vivida para ele. Ou você ainda tem vivido para você mesmo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e ajude-nos a abrir os olhos para essas realidades e seguir o verdadeiro recabita, que não estava atrás de prazeres e não estava com os olhos voltados para essa terra. Que vivamos como peregrinos, sejamos peregrinos no mundo que jaz no maligno. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Pai eterno, Deus santo, quão sublime Tu és, ó Pai, quão supremo Tu és, meu Deus. Ó Senhor, vemos na Tua palavra, ó Pai, Tu honrando a homens, porque obedeceram e se sujeitaram aos seus pais. E nós, ó Deus, não nos sujeitamos a Ti. Pai, quão grande é a mensagem do Teu santo Evangelho em Cristo Jesus nosso Senhor. Com grande salvação adquirimos nele, recebemos, ó Pai, misericórdia e graça em ocasião oportuna, e hoje estamos na Tua família, Pai. Quebranta-nos, Senhor, humilha-nos, ó Pai, para que nos sujeitemos à Tua palavra. Quebranta-nos e humilha-nos, ó Deus, para que transmitamos isso aos nossos filhos, para que tenhamos a capacidade de fazer como aqueles homens, ó Pai, transmitindo as realidades do Seu santo Evangelho para os nossos filhos, não somente com uma mensagem fria, vazia, mas com convicção, sabendo que em Cristo Jesus nós somos resgatados dos nossos pecados. Em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós temos sim capacidade hoje de renegar os prazeres desse mundo, de renegar, ó Pai, os confortos, os comodismos, ó Pai, a segurança
que esse mundo nos oferece. Abra os nossos olhos para sabermos que tudo que temos provém de Ti, Pai, para que descansemos em Ti. Não permita, ó Pai, que cocheemos em dois pensamentos, ó Pai, mas torna-nos íntegros em Cristo Jesus, para que vivamos uma vida, ó Pai, humilhada e dependente, uma vida quebrantada na Tua presença, e que depende de Ti, do Teu Santo Espírito, da Tua glória. A Ti agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra tem falado aos nossos corações e tem sempre nos apontado para o Senhor Jesus Cristo. Nele, o verdadeiro recabita, que viveu nessa terra, não para si mesmo, mas para nós, não para si mesmo, mas em sujeição e obediência a Ti, ó Pai, não para si mesmo, mas para morrer por pecadores, inimigos dele. Faça-nos enxergar, ó Pai, nós éramos esses inimigos, nós é que conduzimos o nosso Senhor para a cruz. Foi por nossa causa que Ele morreu, e é por causa Tua, ó Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos viver. Leva-nos, ó Pai, a viver umas vidas santas, sujeitas e submissas a Ti, que gozem de alegria e satisfação na Tua presença, que tenham prazer diante de Ti, ó Pai, de modo que se saciem na Tua presença e não precisem se saciar com as vaidades desse mundo. Ajuda-nos, ó Pai, que nós possamos contemplar a Tua glória, a Tua pessoa mais e mais, de modo a glorificar e honrar a Ti, meu Deus, continuamente em nossas vidas. É o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.